Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Eu sou Marcelo de Paulo, jornalista, e aqui é o meu podcast onde eu recebo personalidades do Amazonas e do mundo e também lideranças locais e representantes das classes aqui do Amazonas. No programa de hoje eu recebo a presidente do Sindicato dos Profissionais de Saúde do Estado do Amazonas, o Sindiprive, a nossa querida Graciete Mouzinho. Seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. Muito bem. Graciete, nós temos aí, desde antes da pandemia, uma luta constante do Sindiprive em defesa dos profissionais da saúde do Amazonas, principalmente os lotados na área privada, inclusive no governo também, que são terceirizados. A gente vê uma luta constante sua, muitas vezes na plenária da Assembleia, outras vezes no meio da rua, parando o trânsito para chamar a atenção. E recentemente nós temos acompanhado que nós temos um bom número de profissionais que estão com salários atrasados, mais de 2 meses. A senhora tem batido na porta da Secretaria de Saúde para alinhar com eles, para que o próprio governo cobre a essa empresa. Eu queria começar a nossa conversa por aí. Como é que está essa situação e como o governo tem respondido ao seu pedido de socorro em relação a esses profissionais? Bom, as cooperativas ainda continuam, né, nessa situação de atrasos de pagamento, constantemente. São as empresas, né, que são a Copean, tem a CGAN, tem a Discol, tem a ALS, que é uma empresa nova que entrou agora, mas que está com quase 3 meses de atraso de pagamentos. E hoje nós ficamos também sabendo, houve uma manifestação da empresa Discol também, que está atrasado o pagamento dos profissionais da saúde, tanto daqui de Manaus, quanto de Itacoatiara e Benjamin Constant e Tabatinga, que nós temos profissionais que estão com 60 dias de atraso de pagamentos. Né? Infelizmente, esses profissionais estão em hospitais distantes daqui, né? Mas nós recebemos essas denúncias e cobramos da empresa, cobramos também do Estado. Agora, com a mudança, com o novo secretário, a doutora Nayara, nós temos um bom relacionamento ultimamente. Elas têm nos recebido, tanto ela quanto o doutor Silvio, né, que é o secretário executivo, para que a gente possa alinhar. Porque o Sindiprive, ele é muito de diálogo, né? Antes de fazer protesto, manifestação, primeiro a gente tenta dialogar. E isso é muito importante, por quê? Para depois não falar assim, mas vocês não sentaram conosco, não passaram a situação, por isso não foi tomada nenhuma providência. E nós chegamos até eles, pedimos uma reunião com a secretária, ela nos recebeu, foi muito bem recebida, né? Levamos o pleito do nosso profissional, a questão dos atrasos de pagamentos, e ela se prontificou em nos ajudar, levar essa situação e trazer, né, a ajuda para esse profissional, já trabalhando nisso, liberando esses pagamentos para essas empresas. A única preocupação nossa é que o salário seja repassado para as empresas e algumas delas não venham cumprir com este pagamento, porque ainda tem isso que é agravante. Quando o salário chega na conta da empresa, às vezes a empresa não repassa para esse trabalhador de acordo com como tem que ser feito. O salário completo, sempre a 30%, 40%, como é que um pai de família vai pagar as suas dívidas, seu aluguel, comprar sua alimentação com 40% do salário, ou 50% do salário? Não tem condições, é inviável. E outra questão, Marcelo, que tem acontecido muito e que tem nos assustado, é a maneira de como essas empresas hoje estão demitindo esses nossos trabalhadores, através de telefone, de mensagem. Isso é uma falta de respeito muito grande. A gente tem levado isso também para a secretaria, para o secretário, eles têm tomado as providências. Inclusive, hoje eu estava de novo na secretaria falando sobre isso e descobri também que em Lábrea assumiu uma OS que se chama Positivo. Essa OS, ela terceirizou toda a mão de obra desse hospital e está desde fevereiro sem pagar esses profissionais. Os repasses chegam para a empresa, mas ela não repassa aos profissionais? Não repassa. Segundo a informação da secretaria que nós tivemos no Ministério Público, que lá eu fiz a pergunta, que nós estávamos numa mesa de mediação, que estava o secretário da Cefaz, estava do Tesouro, estava da PGE e estava também da SES. Ela informou que foi feito o repasse para essa OS. E ela estava admirada de saber, né, surpresa deles não terem pago esse profissional. Então, isso continua, elas recebendo e não pagando. Então, nós pedimos, hoje eu pedi providências em relação a isso.
Também me surpreendi com uma empresa por nome, que eu trouxe até aqui, MKN, que é Empresas de Maqueiro. 11 meses de atraso de pagamento. Não existe isso. A senhora está falando sério, dona Graciete? 11 meses. Isso aqui em Manaus? Aqui em Manaus. 11 meses de atraso. Como é que essa empresa ainda tem funcionário trabalhando, Dan? Vários processos na justiça. Não dá para o dinheiro ser repassado para a conta dessa empresa, porque ela já tem bloqueio. Então, esse dinheiro nunca chega na conta desse trabalhador. Na mediação, eu cheguei a falar pedindo a retirada da empresa, porque não tem condições dessa empresa continuar, porque nunca que esse dinheiro vai conseguir chegar até a conta para que ela tenha para pagar, porque está bloqueada. Então, esse que vai chegando aos poucos sempre vai estar atrasado, sempre, né? Sempre. 11 meses é muito tempo. Deus o livre. E como essa informação desses trabalhadores chegaram para nós já muito tarde, né? Porque eles nunca nos procuraram. Quem procurou foi um rapaz por nome Rogério, que nem está mais na empresa, e disse: enfermeira, ajude os maqueiros, porque eles estão com muitos meses de atraso de pagamento. Eu perguntei quanto. Ele disse 11 meses. Foi quando eu chamei no Ministério Público do Trabalho. E hoje mesmo, Marcelo, eu cheguei a levar um documento na secretaria pedindo a retirada da empresa. Porque é impossível uma empresa continuar dentro de um hospital com os pais de família desse, fazendo isso. Pedir a retirada dela e mais de outra empresa que está com 8 meses também de atraso. Então, isso vem acontecendo constantemente, entendeu? E hoje a gente tem essa flexibilidade com essa nova gestão que assumiu a secretaria. Hoje nós somos recebidos por eles, porque a secretaria anterior, que estava, eles nunca sentaram para conversar conosco. Não havia diálogo. Nunca houve diálogo. Nunca. Por mais que a gente fizesse manifestação, paralisação, mas não tinha diálogo. Por isso, nós lutamos para que tivesse uma contratação direta, porque os nossos enfermeiros também estavam passando por isso. Ano passado, o enfermeiro teve que catar latinha para comprar leite para dar para o seu filho. Um profissional que está cumprindo o seu papel dentro da empresa e principalmente dentro de uma área que é fundamental para a saúde do Estado, ter que catar latinha para não passar fome. Sim, para não passar fome. Uma vergonha, né? Aí nós entramos nessa luta, pedimos ajuda, né, de todos os órgãos, fomos atendidos, levamos até o governador, né? E graças a Deus ele aceitou o nosso pleito e os nossos enfermeiros foram contratados pela TAG. Né? E hoje, esses enfermeiros recebem em dias, tem um salário, né, que recebe todos os meses, estão conseguindo sair das dívidas que eles se encontravam, né? E hoje podem dar uma boa alimentação para a família e ter dignidade e respeito, poder andar de cabeça erguida. Porque imagina só você ter que sair todo dia para trabalhar escondido da pessoa que você deve o aluguel. O agiota atrás de você, lhe ameaçando, tomando o seu carro. Vira uma bola de neve, né? Vira. Tanto para a empresa e principalmente para o trabalhador. Agora, dona Graciete, a gente está falando aqui somente dos profissionais que estão com atraso de salário. Mais ou menos de quantos profissionais a gente está falando? Nós estamos falando só de uma empresa, de 600 profissionais que estão com salários atrasados. Só de uma. Né? Da empresa que é a Discol, nós falamos de quê? De quase 400 profissionais, pegando Itacoatiara, Tabatinga e os que estão no CRDQ. E mais no Adriano Jorge, que tem maqueiro também lá. Então, total todo dá quase R$400 também, 400 profissionais. O outro agravante é o seguinte, uma vez que esses profissionais decidem... até não tem mais condições de pegar um ônibus para ir para o trabalho, ou pegar um Uber, uma vez que estão 2, 3 meses de salários atrasados, até 11 meses, existem casos de que eles estão sendo demitidos via WhatsApp, via ligação. É isso? Como é que está essa situação? Sim. Quando eles comunicam o coordenador, informando que eles não têm condições de sair de casa para ir trabalhar, e se a coordenação, né, a empresa pode pagar o transporte para eles irem, porque eles não se negam a ir trabalhar, mesmo assim, com toda essa situação. A informação que eles dão é o seguinte: passe no RH ou então não precisa mais ir trabalhar. Procure seus direitos na justiça, se quiser receber. É dessa forma que eles são tratados pelas pessoas que é responsável pela empresa. E aí, uma vez esse profissional não indo, aí a empresa vai atrás de outro profissional que está à procura de uma oportunidade e esse ciclo recomeça.
E vai recomeçando. Ele trabalha mais 30 dias, não tem um salário para receber, cobra novamente e é retirado da empresa e vai colocando. E assim é um ciclo vicioso. Esse profissional ele nunca recebe. Concluindo assim, é uma escravidão abertamente, que eles trabalham e não recebem, o Estado repassa esse dinheiro e não chega até esse profissional, esse pai de família que trabalhou e que tem direito a receber. Por esse motivo, esse profissional, esse trabalhador, né, esse profissional, entra na justiça em busca desses valores, né, que ele prestou serviço, e a nossa justiça é morosa, né, demora até ele receber aquilo que ele tem direito. E, com isso, esse pai de família fica desempregado. Então, as contas não esperam, né? Não esperam, e hoje o que eu pedi na secretaria foi providência. Que retire essas empresas e coloque outra. E que veja um meio de contratá-los e de dar dignidade para eles. E ainda assim o governo tem que encontrar um meio de fazer uma triagem melhor dessas empresas Sim. com quem eles assinam um contrato, né? Muitas das vezes, Marcelo, nós cobramos uma fiscalização desse contrato. Porque quando a empresa ela entra, né, ela tem que ter 90 dias de dinheiro, né? Precisa ter um caixa, né? Tem que ter poder econômico para arcar com os... E eu não sei como é que eles conseguem essas documentações que eles apresentam ali para ser avaliado e entrar. Só que quando eles chegam e assumem aqueles profissionais, eles prometem tudo, que não vai atrasar o pagamento, que ele tem dinheiro para pagar, tem tudo. Só que aí, completou um mês, começa. O trabalhador fica naquela esperança, aquela expectativa, aí ele começa a dizer, olha, não vai ter o pagamento porque o Estado não repassou. Então, não tem pagamento, não tem vale transporte, até agora o Estado não se manifestou, estou cobrando, mas o Estado não repassou. Mas sim, cadê teu dinheiro que você falou que tinha? Cadê a fiscalização lá dentro, lá na secretaria? Não existe uma fiscalização desses contratos? Onde é que fica isso? Por que não funciona? Então, é isso que hoje eu levei um ofício cobrando, né? Cobrando deles a fiscalização e cobrando a retirada da empresa, porque é impossível uma empresa continuar com 11 meses de atraso de pagamento. É impossível, né? Não é possível que lá a secretaria, ou seja, quem for, não está sabendo disso, não dá para entender. A gente fala ao todo de quantos profissionais na área de saúde privada aqui no Estado? Olha, desses profissionais com atraso, eu acredito que a gente deve ter o quê? Quase 1.000 profissionais passando por isso. Não, estou dizendo assim, o total de profissionais, contando os que estão atrasados, os que estão em dias, quantos profissionais o Sidpriv representa no Estado? Quantos profissionais o Sidpriv representa, que nós tiramos, só de técnico foram 6.500 profissionais contratados diretamente pelo Estado, mais 1.800 enfermeiros e agora esses quase 2.000 passando pela essa situação de atraso de pagamento de novo. Eu lhe pergunto porque, assim, além dessa questão de atraso de salários, esses profissionais naturalmente já vivem uma carga de trabalho muito ruim, no sentido de ter uma carga de ter um número acentuado de plantões, Sim. não é isso? Sim. Às vezes com más condições de trabalho. Queria que a senhora me falasse um pouquinho a respeito dessas condições de trabalho que os seus profissionais enfrentam no Amazonas. Nossa, eles têm uma sobrecarga muito grande. E os nossos profissionais, eles estão doentes. Veio a pandemia, né? A gente sabe, perdemos muito profissional, morreram muitos nessa pandemia. Eu fiquei muito feliz quando houve a contratação em 2020, é uma data que eu nunca vou esquecer, que foi dia 8 de janeiro de 2020, quando eles foram contratados. Logo em seguida veio a pandemia. Teve trabalhador que não teve nem a oportunidade de receber esse salário e de dizer assim, poxa, agora daqui para frente eu não vou ter mais que manifestar, eu não vou ter mais que ir para debaixo de sol e de chuva, cobrando um salário que é um direito meu. E esses profissionais hoje que recebem, eles estão sequelados do Covid. São os profissionais que estão deprimidos, que estão doentes, mas que não deixam de ir trabalhar, que não faltam, que estão ali prestando o serviço dele. E quando faltam, é porque estão indo ao médico, tem medo de falar, tem medo de dizer o que está sentindo, porque tem medo de ser exonerado, tem medo de mandar ir para a SES e dizer assim, olha, esse profissional, eu estou exonerando ele porque ele está faltando, eu estou metendo atestado, mas não se preocupam em procurar saber o que
que ele tem, o porquê que ele está faltando, por que ele está metendo tanto atestado. Ninguém procura olhar dentro do olho desse trabalhador, porque assim, nem precisa muito esforço. É só você sentar e olhar para ele, que nesse olhar ele vai dizer tudo, o que ele está sentindo. Você percebe também, né, no semblante deles. Sim, né? estão doentes. Eu digo que é doente cuidando de doente, sabe? E o que eu gostaria muito, sabe, Marcelo, era que as pessoas pudessem enxergar eles de uma maneira diferenciada. Nós lutamos por um piso salarial, que é a Lei 14.434/2022, foi um piso que a gente lutou muito, se uniu, fizemos vários protestos aqui em Manaus, foi geral, foi no nosso país, para que esse piso viesse, daí trazer um pouco de alegria, né, de valorização para a enfermagem, mas não aconteceu da forma que a gente queria, né, porque o STF acabou legislando, né, que a gente está nessa luta ainda, englobando todos os nossos direitos num piso. Hoje, os nossos profissionais dos hospitais privados é que mais está sofrendo, porque os empresários ganharam muito dinheiro na pandemia, mas não querem pagar o piso salarial que esse profissional ele merece, porque ele sofreu também, ele se contaminou dentro dos hospitais privados, eles ganharam muito dinheiro que hoje poderia estar pagando esse piso. A gente está brigando na justiça, entramos com dissídio, não conseguimos, estamos na luta de novo. O Sindiprive, ele quer lançar e vai lançar, chamar uma greve, porque é necessário fazer isso, porque eles não conseguem olhar para esse trabalhador. Eu sei que nós precisamos do nosso trabalho, nós profissionais da saúde, mas o hospital ele precisa desse profissional, dessa mão de obra. Se o profissional parar, acabou. Não tem atendimento em hospital. Então, nós precisamos fazer isso, nos unir. A enfermagem ela precisa se unir e mostrar para todos a força que ela tem. E que não é só trabalhar, mas que existe uma lei de um piso que ela precisa se cumprir. E que a gente precisa mostrar para eles que nós merecemos, nós lutamos por ele, né? Perfeito. E a gente briga agora na justiça para esse piso. Qual seria o piso do trabalhador que vocês estão lutando? Hoje, o técnico de enfermagem, o valor do piso do salário dele está 3.325, o do enfermeiro é 4.750, mas eles não querem pagar. Os patrões, né, dos hospitais privados se negam a pagar esse valor, que para eles é muito pouco. E o que hoje tem sido pago? Hoje eles estão pagando para um técnico 1.650, mais a insalubridade e trabalho no verdadeira escravidão, porque é uma sobrecarga muito grande. E para completar, a gente tinha uma lei de dimensionamento, hoje tem só o que tiraram, né, a lei, tem uma regulamentação que eles se aproveitam disso. E aí o nosso trabalhador estão sobrecarregado, cansado, exausto, mas recebendo este valor, porque a gente está brigando na justiça por uma lei que é um direito, mas que eles se negam a pagar. E aí vocês vão levando como pode, manifestando, inclusive, e sendo a voz dos profissionais que estão, uma hora dessa, nos plantões, nas UTIs, cuidando dos nossos pacientes, dos nossos parentes, que são fundamentais nesse sentido, né, doutora? Sim, a gente aqui, o Sindiprive, não mede esforço para lutar por esses profissionais, mostrar para eles que a gente tem uma força sim, que a gente precisa se unir, a gente vem lutando incansavelmente. Eu falo que desde quando eu entrei no Sindiprive, eu entrei com esse propósito de mostrar para os meus colegas a força que nós temos, mostrar para eles que tudo é possível quando a gente se une para lutar, e dizendo para eles sempre, eu estou aqui, eu estou à disposição de vocês, eu quero lutar, eu quero mudança, eu quero valorização, porque nós merecemos. Nós deixamos nossa família para cuidar do desconhecido. E quando nós chegamos ali, nós damos o nosso melhor, né? Então, nós merecemos também ser valorizados. Hoje, o nosso profissional, ele é muito humilhado dentro desses hospitais, por essas empresas cooperativas, por as empresas privadas, né, que eles são tratados, são assediados, sim. A gente sabe disso. E de que forma chegam essas denúncias para a senhora? Eles fazem a denúncia anônima, eles têm muito medo, né, muito medo, e aí eles denunciam
por telefone, né? Eles ligam, eles vão até o sindicato, pedem pelo amor de Deus que a gente não identifique, e aí a gente vai até os hospitais para ver. Hoje a gente não tem feito muita visita devido à convenção estar na justiça, né? Então há uma certa privação, né? Eles não querem que a gente entre em alguns lugares. E aí eu tenho lutado muito. A gente não tem parado, sabe, Marcelo? A gente está em todos os lugares. Para onde chama, a gente está ali, está chamando no Ministério Público sempre as empresas, mas elas se negam muitas das vezes aí. E eu falei agora para o nosso jurídico que a nossa modalidade, a gente vai mudar agora. As empresas a gente vai ter que penalizar todas a gente vai ter que entrar na justiça, porque não dá mais na base do diálogo. Eu queria muito diálogo para a gente tentar se entender, conversar e não prejudicar ninguém. Já que não tem esse diálogo com as empresas privadas e nem as terceirizadas, então agora vai ter que ser na justiça. É a única forma de o profissional ele ser ouvido de forma mais séria, né? Sim. E então o sindicato está ali localizado na raiz, e de que forma os profissionais que estão, de repente, acompanhando essa entrevista e de que estão sofrendo também certo assédio, certas condições de trabalho inadequadas, como é que eles podem acessar vocês? Ele pode entrar em contato, ligar para o... Sempre eu deixo o telefone, o meu telefone à disposição, né? Certo. Que eu digo que ele não é meu, eu uso, né? Mas é da entidade, né? Que é o 992-737407. Por que eu passo esse contato para eles? Porque é o contato que está comigo diretamente. Então, Marcelo, eu sempre atendi eles direto. Eu não tenho horário, até eu tenho que parar um pouco com isso. Às vezes me chamam muita atenção sobre isso. Mas eu sou aquela Graciete mãezona, aquela enfermeira que, quando eles precisam, seja a hora que for, eu estou ali para atender. Ele diz assim: enfermeira, a senhora dorme muito tarde. É porque quando é 1 hora, 2 horas, seja o horário que for, que eles mandam mensagem, eu estou ali para responder, né? Porque eu sei da necessidade, eu já sofri muito dentro dos hospitais, e nesse momento do meu sofrimento era quando eu queria alguém, eu queria que tivesse um sindicato que respondesse por mim, que lutasse por mim, que fizesse alguma coisa por mim quando o meu salário estava atrasado, e eu não tinha essa entidade para lutar por mim. Quando eu entrei no sindicato, eu entrei com esse propósito. Quando me convidaram, eu disse: eu vou entrar, mas eu vou para brigar, porque eu quero fazer pelos meus colegas que nunca fizeram por mim. E assim foi o meu juramento que eu fiz, Marcelo, e procuro cumprir, sabe? Muito embora a gente é criticado, isso não vai deixar de não ser. As pessoas sempre vão nos criticar, vão apontar sempre o dedo, mas a gente não tem que ligar. Eu não ligo para isso, sabe? Pode falar o que quiser de mim, não me importo, porque enquanto um dedo está apontando, tem 4 apontando para ele mesmo, né? E eu vou levando, vou fazendo o meu trabalho, porque você sabe que a árvore que dá fruto, ela sempre vai ser pedrejada, sempre vão atacar. Uma árvore que não dá fruto, ninguém vai mexer. E mesmo sendo apedrejada, nunca deixa de dar frutos. Nunca deixa. Pelo contrário, dá mais ainda, né? Dá mais gás, incentiva mais, dá mais força para brigar, mais força para lutar, né? Então, eu não costumo dar muita confiança. Já foi o tempo que eu me machucava, que eu sofria por isso. Hoje eu não sofro mais. Como é que está a questão da força do sindicato em relação aos seus associados, uma vez que hoje não é mais obrigatório que o profissional se filie, ele tem que manifestar a vontade própria, ir lá e se associar ao sindicato? Como é que funciona isso? Até para quem está nos assistindo também e que tem a vontade, se identificou e é isso mesmo, eu tenho que ser representado por uma mulher forte, um sindicato forte, como é que pode fazer? Olha, Marcelo, quando eu entrei no sindicato, quando o Temer tirou aquele obrigatório, né, eu fiquei muito feliz, sabe? Quando ele retirou o obrigatório. Porque eu não concordava com esse desconto obrigatório do trabalhador. Eu até poderia concordar se o sindicato realmente lutasse e fizesse alguma coisa pelo trabalhador, principalmente por nós da saúde, que sofríamos tanto. Eu fiquei feliz com a retirada, porque o que eu concordo que o trabalhador ele veja o trabalho do sindicalista, da pessoa que representa ele, que faça o trabalho e que ele tenha essa vontade realmente de se sindicalizar. Espontânea, né? Que ele venha se associar. Eu vou me associar a esse sindicato porque realmente essa pessoa trabalha, essa pessoa luta por mim, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo, ela vem aqui, ela me representa, ela luta por mim, ela briga por mim, então eu vou me associar por isso, porque eu estou vendo ela aqui, eu estou vendo o trabalho dela. Então isso aí é justo. Eu concordo com isso.
isso. Então, o nosso trabalhador, ele tem essa liberdade de querer se associar. E muitos deles, eles pedem para se associar. Eu vou nos hospitais, eu faço a visita, eu falo sobre a associativa, a importância de ser associado, porque o sindicato, Marcelo, somos todos nós trabalhadores. O sindicato não é a sigla Sindipríve. Essa sigla, ela não tem força sozinha. Ela só passa a ter força quando todos nós trabalhadores nos associamos. Nós, trabalhadores, somos o sindicato. E a gente precisa se associar para ter força em qualquer lugar, seja lá na empresa, seja lá na SES, seja no ministério, seja em qualquer lugar que a gente for, a gente precisa estar junto, unido, associados. Então, assim, a minha fala para eles é essa. Eu estou aqui, eu estou te representando, eu estou fazendo esse trabalho. Se você quiser, você não é obrigado, mas está aqui a ficha. Se associe, porque o sindicato, ele não tem hoje o dinheiro obrigatório. Para a gente vir até você, a gente precisa da finança. Eu preciso de dinheiro para comprar o papel, para fazer o ofício. Eu preciso pagar o funcionário que está no sindicato. Preciso pagar o jurídico. Eu preciso sair de lá, me locomover para vir até você. Precisa pagar gasolina para ir na secretaria, ir na Câmara, na Assembleia. Ir lá na SES, ir na empresa. Então, para mim fazer isso, eu preciso desse dinheiro. E o associativo é para isso. E o sindicato, ele traz, né, o plano odontológico, traz um plano funeral, que não é só funeral, quando a gente fala, o trabalhador se assusta, mas ele tem vários descontos em várias consultas de especialização médica e exames laboratoriais, ressonância magnética, tomografia. Por que nós fizemos esse plano? A gente fez questão de trazer, pensando nos nossos pais. Porque a empresa, elas dão um plano para o trabalhador e os filhos, mas os nossos pais e os filhos de maior não têm. Já esse plano, essa assistência, ele vem para dar para esses filhos, para os pais, porque se meu pai precisar de um cardiologista, pelo SUS é difícil eu conseguir. Mas se eu tenho esse desconto de 50% a 70%, eu vou poder levar meu pai no cardiologista, fazer o exame e retornar com ele, porque eu tenho essa facilidade. Eu tenho esse desconto. Então, eu posso parcelar no cartão. Né? Então, a gente procura fazer de uma forma que a gente traga isso para ele sempre de valores que venha caber no bolso dele, porque ele recebe pouco. E aí nós temos também, Marcelo, que é uma coisa muito maravilhosa que a gente vai começar a trabalhar, é o Instituto. Cuidar do cuidador. O Instituto para cuidar dos profissionais da saúde. Da saúde que ficaram sequelados pelo Covid, mas não é só cuidar do profissional, cuidar da família desse trabalhador, que é importante. Porque se eu cuido da família do trabalhador, ele vai poder trabalhar tranquilo. Eu não posso pensar só no trabalhador. A família dele também é importante. Certeza. Então, esse cuidar do cuidador, ele vem para isso. Mas eu preciso também de força, de ajuda, de apoio, para a gente começar a botar para funcionar. Né? Ele já está registrado, é um sonho, é um projeto que, se Deus quiser, e eu creio, ele vai começar, porque o nosso trabalhador precisa muito disso. E aí seria o que exatamente o Instituto vai oferecer? Assistência psicológica, jurídica, como é que a senhora está pensando? O nosso instituto, esse instituto, ele vem, né, para oferecer a consulta médica, né, que a gente quer trazer os médicos, exames laboratoriais, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, as nossas especializações que nós queremos se Deus quiser, nefrologista, né, neuro, né, psiquiatra, porque o Covid, ele mexeu muito com o psique do nosso trabalhador. Né? Então, a gente precisa tratar. O nosso profissional, hoje, eles estão doentes, estão deprimidos. Né? Então, a depressão, ela é uma doença, eu costumo dizer assim, que ela é a doença do passado. A estresse é a doença do presente. Mas a ansiedade é a doença do futuro. E a ansiedade, ela é pior do que as duas. Ela mata mais rápido. Então, a gente precisa cuidar desse trabalhador. Porque ele passou pela essa fase, está passando pela fase da depressão, ele entrou nessa fase da estresse e ele vem para a ansiedade. E essa ansiedade está acabando com o nosso trabalhador. Porque ele começa a sentir arritmia, ele começa a sentir várias coisas. Né? Está vindo tudo junto. Então, o Instituto, ele precisa começar para que a gente possa
trazer o nosso trabalhador e cuidar dele. A senhora comentava nos bastidores comigo, antes da entrevista, que inclusive há a possibilidade de cursos profissionalizantes para os filhos dos trabalhadores, né? Isso, trazer curso para os filhos dos nossos trabalhadores, para que eles tenham uma ocupação, né? Para que esse trabalhador que está lá trabalhando, né, ele tenha certeza que o filho dele está lá num curso, um curso de informática, outro curso que a gente possa trazer, outra oficina, de oferecer outros cursos, para nossos trabalhadores que têm essas doenças autoimunes, que às vezes se sente deprimido, que acha que não consegue mais trabalhar, porque é o que vem na cabeça da gente. Eu falo isso por mim, né, que eu tenho artrite reumatoide, que cheguei um momento, senti, digo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu não consigo mais cortar um frango, me senti deprimida, mas existe sim uma saída, né? Existe a fisioterapia, existe outro meio da gente fazer um trabalho para ganhar um dinheiro extra, se quiser, até mesmo se distrair. E o Instituto ele vem para isso, para amparar esses trabalhadores que hoje sofrem com a fibromialgia, com a artrite reumatoide, muitos têm lúpus, outros têm esclerose, a gente sabe, né? E que a gente precisa apoiá-los. Perfeito. E nós não queremos só cuidar do nosso trabalhador aqui do município, nós queremos que ele cresça esse instituto para poder cuidar também do nosso profissional que vem dos municípios aqui do estado. Se aqui em Manaus, Começando. com essa estrutura que a gente tem e com os órgãos de fiscalização aqui do lado, já acontece isso, imagina no interior, né? Nossa, é horrível no interior. Esses profissionais vêm para cá procurar ajuda. E às vezes não encontram, porque a dificuldade é muito grande de encontrar aqui. Eu imagino. Entendeu? Dona Graciete, qual seria o procedimento e quanto é descontado de um associado? Olha, hoje ainda está no valor de R$16, né? A gente ainda não aumentou o valor, é R$16. Porque R$16 a pessoa, o profissional se torna associado do Sindiprive, tem acesso a assessoria jurídica, o que mais? Assessoria jurídica, tem acesso ao plano odontológico, o funeral que sai pelo um valor bem, né, significativo para ele. Por exemplo, o funeral sai no valor de R$12, que ele é completo 100% e tem os descontos nas consultas. O odontológico ele é R$14,90, né? Tem de R$17,90 que é para os filhos, né, que é a criança. O odonto pediatria, né, odonto, e tem também para aquele que usa o aparelho, né, que é o completo, que é a ortodontia, né? Isso, ortodontia, que é R$69 e R$63,90. Então ele sempre é um valor que vem que seja viável para o trabalhador, para eles, né? E ele cobre tudo, né? O tratamento. E tem 130 procedimentos. Isso é muito importante porque muitas vezes a população em si, não somente os trabalhadores, mas a população em si não tem acesso à informação do que um sindicato pode fazer, de o que um sindicato oferece para seus trabalhadores e, principalmente, assim, de que a taxa é mínima, R$16, né, para ter acesso a todos esses serviços e, principalmente, assessoria jurídica, que a maioria, infelizmente, precisa dessa assessoria para não ser enganado pelos profissionais. Dona Graciete, a senhora já foi muito vista, como eu falei anteriormente, nas ruas, fechando avenidas, marchando em direção à Assembleia, à Câmara Municipal, enfim. Uma vez na Assembleia Legislativa, onde a senhora já subiu à plenária várias vezes também, como é que é a sua recepção lá diante dos deputados? Eles têm recebido a senhora de bom grado? Existem deputados que são mais acolhedores? Olha, eu tenho sido bem recebida, assim. Por exemplo, a Alessandra Campelo, ela tem sido bem educada comigo, a Joana Dark, mas tem um deputado ali que sempre nos recebeu com muito carinho, que é o deputado Wilke Barreto. O deputado Wilke Barreto, ele é um deputado que sempre nos abraçou a enfermagem, o profissional da saúde, porque a gente tem que ser justo, né? Eu, quando comecei nessa luta, nessa batalha de atrasos de pagamento, de trabalhador tirando a vida, se suicidando porque não aguentava mais, nós enfrentamos tudo isso. Quando eu cheguei nessa última manifestação, que foi na frente do Ministério Público, com 400 trabalhadores, teve uma mãezinha que estava com um bebê de 4 meses.
ela se jogou na rua e disse assim para o motorista: pode passar por cima de mim porque eu não aguento mais ver meu filho chorar com fome e eu não tenho leite mais para dar de mamar, porque na minha casa nem ovo eu não tenho mais para comer e eu não aguento mais ver ele chorar com fome. Aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Me deu uma revolta e chorei bastante por ver a situação dela. E foi dali que a gente caminhou até a Assembleia. E lá nós fomos acolhidas pelo deputado Wilke Barreto. Ele pediu que a assessoria dele foi lá conosco e pediu que a gente entrasse. Ele pediu que abrisse as portas para que a gente pudesse entrar, que ele ia nos receber na plenária. E nós fomos. Nesse dia, foi o dia que, assim, eu disse assim, não será por morte, mas será a última vez, porque eu não aguento mais. Não aguento mais ver esses trabalhadores se matarem, não aguento mais ver esse sofrimento. E aí ele chamou todos os deputados para uma reunião numa sala e todos foram para nos ouvir. E nesse dia, foi o dia que eu lancei, que eu disse que eu ia lançar o indicativo de greve. E eu lancei nesse dia mesmo, o indicativo de greve. E lá todos nos ouviram. Mas ele disse assim, eu vou ajudar vocês. Ele falou, eu vou ajudar vocês. E aí ele me convidou para ir no Ministério Público, depois que eu lancei o indicativo de greve, para ir no Ministério Público do Estado. E foi ali que tudo começou. Então, ele sempre nos recebeu com muito carinho e até hoje. Ele nunca fechou a porta para nós. Muito embora, nessa tag dos enfermeiros, todos os deputados se uniram para vir junto. Perfeito. Isso foi muito interessante, foi muito bom. Eu agradeço todos eles nesse momento que foi para trazer a tag, a contratação dos enfermeiros, que foi chamado todos para essa união, todos vieram. E eu sou muito grata a todos, né? A todos mesmo, que abraçaram essa causa. E eu espero que eles abracem essa novamente desses profissionais que ainda estão nessas cooperativas sofrendo. Que eles venham para a TAG também e saia desse sofrimento. A pergunta que me fizeram quando eles foram contratados, as empresas. Por que você, Graciete, luta tanto para tirar as empresas terceirizadas e esses trabalhadores serem contratados diretamente pelo Estado se você só tem a perder? Porque uma vez que esse trabalhador vai para o Estado, você não terá renda para o seu sindicato, porque eles deixam de ser associados, porque eles eram associados ao sindicato. E você não acha que você está sendo uma pessoa doida, louca, de fazer isso? Seu sindicato vai ficar sem renda, e você não vai ter como pagar suas contas. A resposta que eu dei para essa pessoa que falou isso foi o seguinte: eu não vou ficar sem dinheiro para pagar os funcionários do sindicato, e o sindicato não vai fechar a porta porque o senhor não vai permitir. Mas eu prefiro ver esses trabalhadores ter a comida todo dia na sua mesa, dar o de comer para seu filho, do que ver eles todas as vezes chorando e a gente ter que manifestar, se humilhando pelo um salário que é direito deles. Eu não sou louca, loucas são vocês, que continuam ganhando dinheiro à custa deles e não se importa com o sofrimento deles. Eu não tenho nada a ganhar com isso, eu sei que eu não vou ganhar. Você acha que eu não vou ganhar, né? Na sua mente, no seu pensamento, eu não vou ganhar, mas você se engana, porque eu vou ter paz. Eu vou poder dormir em paz, saber que esses trabalhadores que eu represento vai poder estar no mesmo supermercado que eu. Maravilha. Colocando o alimento no carrinho, passando perto de mim e eu dizendo para ela, valeu, né, amiga? Feliz. Valeu a força. Valeu, né? a força. Hoje em dia, a sua categoria é mais unida do que anteriormente. Sim, sim. Hoje a gente vê uma união, né, deles assim, não totalmente como eu gostaria, né? Mas hoje eu observo, Marcelo, que está tendo uma mudança do que era antes, porque antes não tinha esse olhar, né? A enfermeira Graciete, hoje ela é vista assim de uma maneira diferente. Antes ela era vista, nossa, de uma maneira bem cruel, né? Mas hoje ela é falada de uma maneira já diferente. Eu já ouvi algumas coisas assim falando dela que até assim me emocionou, né? Eu vi falando assim dela, olha a enfermeira Graciete, a mãe da enfermagem. Eu digo, nossa, eu sou mãe da enfermagem. A mãe dos profissionais da enfermagem. Algumas pessoas falando, essa aqui é a mãe da enfermagem, né? Porque muitos me julgaram, os empresários me julgaram, dizendo que eu tinha acabado com as empresas, né? Que eu acabei com as empresas tirando o profissional dessas empresas. Eu não acabei com empresa nenhuma. Elas mesmas acabaram com elas.
Não fui eu que acabei. Porque se elas estivessem cumprindo com a responsabilidade delas, iam permanecer. Jamais alguém iria mexer. Eu, como representante de uma classe tão importante, eu jamais poderia deixar esses pais de família ficar passando fome e eu na minha sala, na minha casa, na minha cama, confortável, e o meu trabalhador sofrendo e não fazer nada. Essa não seria a Graciete. A gente vê que há alguns anos as suas manifestações, na verdade, as denúncias que chegaram até a senhora via sindicato geraram manifestações, geraram denúncias no Ministério Público e na Secretaria, que acabaram, entre outras coisas, avançando para uma investigação mais séria, como a Maus Caminhos, derrubando um governador, inclusive. E como é que a senhora vê isso lá atrás, quando ainda não era tão grosso o caldo de manifestações, mas ainda assim vocês conquistaram importantes vitórias nesse sentido e vem evoluindo de lá para cá, não é isso? Sim, foi muito assim, naquele período. Eu senti muito medo, né? Porque foi muito estranho aquilo ali, foi muito louco aquela coisa. Porque o salário era atrasado constantemente e as coisas aconteciam assim na maior cara de pau mesmo e ninguém se tocava de nada. As pessoas tinham medo de falar, tinham medo de denunciar. E incrível que naquele período os donos das empresas pegavam o carimbo do trabalhador. Eu, Graciete, técnica de enfermagem, enfermeira que sou, eu tinha que dar o meu carimbo do Corém para eles ficarem para carimbar as folhas. Eu era obrigada a entregar o meu carimbo, entendeu? E quando eu vi essas coisas, foi quando a gente começou a manifestar e denunciar. E foram denúncias atrás da outra, né? E, assim, eram coisas horríveis, a gente não podia falar nada. O trabalhador ele morria de medo. Ele não podia denunciar com salário atrasado. Eu dizia assim, gente, a gente tem que ir para a rua. Não, mas eu não posso, eu tenho medo, eu vou perder meu emprego. Perdi 5 colegas com câncer porque não queriam fazer tratamento, não sei como, porque tinham medo de perder o emprego e estavam com câncer, diagnóstico fechado. Morreram todas as 5. Deixando os filhos pequenos. E aí eu disse, não, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a luta da manifestação. Engraçado que eu comecei primeiro em 2009 com paciente renal. Só eu e paciente, né? Aí depois comecei a ganhar força. A paciente, depois já passei a fazer eu e trabalhador. Aí eu virei para SES, que era o nosso governador, era o Melo. E aí a gente começou com 10, com 15, com 20. Aí começava o pessoal a dizer, lá vem a moto, que era uma moto com um homem todo de preto. Aí começou a dar 20, 25, 30 trabalhadores, que todo mundo estava numa situação bem horrível, e as meninas gritavam, gente, vamos proteger a nossa enfermeira, fica todo mundo na frente da nossa enfermeira, porque o motoqueiro está do outro lado. Porque esse motoqueiro tinha a forma de, segundo, né, matar as pessoas. No outro dia amanhecia alguém morto. Né? Aí dizia, se o motoqueiro apareceu ali, está tudo de preto, vamos proteger nossa enfermeira. E ficava todo mundo na frente e a gente no manifesto. Até que aconteceu, porque a investigação já estava acontecendo no Ministério Público, as investigações estavam já tudo já para, né, vir à tona, e as manifestações vinham uma atrás da outra, porque eles negavam, mas a manifestação veio e trouxe tudo. Aí, num belo dia que a gente está ali na frente da SES, chega a Polícia Federal. E eu lá na frente, né? Aí chega eles invadindo aquilo ali tudo. Gente, foi uma coisa horrível. Um alvoroço ninguém total. Entra, ninguém sai. Né? Aí aconteceu tudo. E eu no meio disso, né? Dessas turbilhão, dessas coisas loucas ali, tudo. Mas deu tudo certo. E depois, o que nós fomos fazer? Trabalhar. Pegar as escalas de todos esses trabalhadores, de todos os hospitais, para fazer o levantamento, para passar para o Ministério Público, para a doutora Alzira, fazer o levantamento para ser pago esses trabalhadores. Eles receberam no Ministério Público. Todo mundo recebeu no Ministério Público do Trabalho. Foram fazer para lá, teve filas e pagaram todo esse trabalhador ali. E receberam o salário. Isso, pessoalmente, para a senhora é muito gratificante. Eu acho que seja a mola propulsora aí do seu trabalho. Nossa, eu fui para lá para SES, eu fui ajudar, ver o negócio das escalas. E depois o Ministério Público. E aí veio a prisão, né? É a prisão da Sandra, que é a esposa
do Eduardo, né? Aí veio dos outros, veio do irmão do Almar, e foi saindo todo mundo. E foi uma Aí coisa veio uma bola de neve também Nossa, de acusados, né? Acusados. E entra as empresas de novo para assumir os profissionais. Aí entraram aquelas empresas que depois saíram, que é outra luta, que a Graciete já trouxe os técnicos direto para o Estado. Quando as empresas entram, que o Melo sai e entra uma nova empresa para assumir, as empresas entraram todas cheias de força, né? Todas achando cheia do poder. E eu parecia pequenininha assim, né? E eu, na minha luta ali, brigando, ninguém queria me ouvir. E eu falava que não pode, vai ter que cumprir com isso. Eles nem ligavam para mim. Eu digo, não vai ligar não? Peraí. Comecei a denunciar de novo no Ministério Público e vamos para a briga. Quando a empresa percebeu, ela disse, gente, essa mulher é muito perigosa. Aí eu comecei a bater em cima das empresas e começou a nossa briga de novo. Aí houve aquele respeito. Né? Começaram a respeitar o nosso trabalhador, começaram a pagar, e aí as coisas foram melhorando, o trabalhador foi tendo aquela força, foi dizendo assim, poxa, agora eu tenho alguém que briga por mim, e esse alguém se chama enfermeira Graciete. Então, quando alguém mexia com eles, engraçado, Marcelo, que eles diziam mesmo assim, você não grita comigo não, porque eu conto tudo para a enfermeira Graciete. Aí, meu Deus, isso virou uma coisa assim dentro do hospital. Ninguém podia fazer nada para ele, que ele dizia, depois eu vou contar para a enfermeira Graciete. Aí a enfermeira dizia, pode contar para quem tu quiser, quero ver o que essa enfermeira vai fazer. Aí ela, enfermeira, a fulana fez isso, eu ia bater no hospital. Chegava lá, quem foi que fez isso com o trabalhador assim, a enfermeira ficava toda nervosa. E aí eu denunciava na secretaria, tirava a enfermeira de lá. Marcelo, eu tive uma luta muito grande. E esses profissionais hoje, a maior parte deles, ele vê a enfermeira Graciete, né, como se fosse assim uma rocha para eles, entendeu? É aquela pessoa que, para eles, é assim, eu posso contar com esta mulher, né? Se alguém mexer comigo, eu sei que ela vai me ajudar, eu sei que ela vai resolver para mim, né? E eu, pelo incrível que pareça, digo que às vezes eu não vou fazer isso. Não, mas rapaz, não tem jeito, Marcelo. Eles vêm chorando, aí eu acabo indo, sabe? Enfermeira, nosso tempo está se encerrando, mas eu não posso encerrar antes de lhe perguntar. Há alguma possibilidade de a senhora vir como pré-candidata e candidata a vereadora nessas eleições de 2024? A senhora já veio em 2020 para vereadora, fez um teste aí também em 2022 para deputada, teve uma votação expressiva e agora há uma possibilidade, mas eu quero ouvir da sua boca o que está sendo conversado, o que está sendo planejado aí, porque há uma expectativa do seu público, dos seus associados, da sua categoria, para que a voz da enfermeira Graciete ecoe com maior firmeza, uma vez que esteja com algum mandato. É isso mesmo? Olha, tem muita especulação, né? As pessoas estão fazendo muitas perguntas, se eu vou vir como pré-candidato ou não. O trabalhador, ele quer. O trabalhador está pedindo de novo. Eu sempre falo para ele, vocês pedem, chega na hora, né? Aí eu não sei, eu estou pensando, né? Ainda estou pensando, estou estudando as possibilidades, estou vendo se realmente vai dar ou não, né? Eu ainda tenho um tempo para decidir. Perfeito. Mas eles querem, né? Eles falam que eu tenho que vir, isso e aquilo, então, bora ver. Eu estou deixando na mão do Senhor. Estou apresentando para o nosso Pai, porque Ele é o soberano, Ele sabe de todas as coisas, esperando que Ele toque no meu coração também, para dizer sim. E quando Ele falar sim, eu me manifesto, né? Maravilha. Então, eu espero lhe receber outra vez aqui, já, se for o caso, como pré-candidata ou mesmo candidata a vereadora, que eu creio que realmente é uma categoria que precisa de uma representante forte como a senhora. Sim. Agradeço a sua visita aqui ao meu programa e seja sempre bem-vinda. Poxa, Marcelo, muito obrigado por ter dado essa oportunidade, né? A gente precisa, às vezes, falar, ter voz, né? Falar para o trabalhador e dizer para ele que eu estou sempre aqui. Eu te agradeço muito, eu agradeço todos eles e dizer que eles podem contar comigo, porque eu estou aqui sempre para ajudá-los. Maravilha. E você que acompanhou o nosso programa de hoje, fique sempre ligado também nos outros programas que já estão no meu canal no YouTube, Marcelo de Paulo. E siga o nosso canal, ative o sininho sempre quando tem novas programações e novos programas aqui, você ficar ligado também. Eu agradeço a sua audiência, compartilhe esse programa com o máximo de pessoas que você tiver nas suas
nas suas redes sociais, porque é um conteúdo muito relevante, informação é poder. Nós nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!